Legado é para quem serve, a arte de seguir servindo. Legado é para quem serve, a arte de seguir servindo. Você sabe o que é legado? Legado é diferente de herança. Herança é algo que você deixa para alguém. Legado é algo que você deixa em alguém. Herança é algo que você deixa para alguém. Legado é algo que você deixa em alguém. É algo impresso no coração de alguém, capaz de mudar a identidade desta pessoa e fazer com que o potencial dessa pessoa também seja ampliado. Este é o legado. Ele vai além de uma herança. E é interessante que para receber o legado, você não necessariamente precisa nascer na família ou em uma mesma família. Você pode receber o legado não sendo da família desta pessoa. Você pode desfrutar do legado de alguém, do legado de um ministério, mesmo não sendo sangue do mesmo sangue. Esta é a capacidade do legado. Ela alcança aqueles que não são da família biológica, e todos podem receber. E como eu disse, existe um legado nesta casa. Nesta casa existe unção. Nesta casa existe restauração. Nessa casa existe restituição. Nessa casa existe restituição. Nessa casa existe restituição. Você está entendendo? Existe restituição. Existe restituição para você. Nessa casa existe unção, existe prosperidade. Este é o legado que está sobre esta casa, e tudo está disponível para que você desfrute, para que você viva. Tudo está disponível para que você desfrute, para que você viva. Eu quero lhe conduzir para que você entenda como tomar posse, então, como viver e como desfrutar do seu legado. Eu quero lhe conduzir. Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, do versículo 7 até o versículo 11, e você vai começar a compreender algumas coisas. E diz assim no versículo 7: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. O texto que lemos, ele narra a história, ou parte da história de dois personagens, dois homens. Abrão, que futuramente foi conhecido como Abraão, porque teve o seu nome transformado por Deus, mudado por Deus, e Ló, o seu sobrinho. Em um determinado momento, ambos escolheram caminhar juntos. O tempo passa, eles prosperam abundantemente, e os pastores do gado de Abraão, ou do gado de Abrão, começaram a contender com os pastores do gado de Ló. Então eles tiveram uma conversa, e tiveram que tomar uma nova decisão, fazer uma nova escolha, se continuariam caminhando juntos ou se apartariam. A escolha que eles estavam por fazer transformaria a vida de ambos. A escolha que eles estavam por fazer transformaria o destino de ambos, proporcionaria um legado diferente para ambos. E a nossa vida é assim. A nossa vida é o reflexo das escolhas que nós fazemos. A somatória das escolhas que nós fazemos
vão nos conduzir para onde iremos e também o legado que receberemos. A somatória das escolhas que nós fazemos vão nos conduzir para onde iremos e também para o legado que receberemos. Cada um teve a oportunidade de escolher. Ló fez a sua escolha. Ló, ele escolheu se apartar de Abrão. A bênção estava sobre Abrão. Deus havia derramado a bênção dele sobre Abrão. Mesmo com os conflitos, Ló poderia escolher continuar com Abrão. Mesmo com os conflitos, Ló poderia escolher continuar com Abrão. Mas ele escolheu se apartar de Abrão. E a sua escolha foi pautada e foi incentivada quando ele viu as campinas do Jordão, próximo à cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que aquele lugar era aprazível aos olhos, despertava o interesse para o enriquecimento. Então a escolha de Ló, ela demonstrou que ele desprezou aquilo que era espiritual para tomar posse daquilo que era material. Ló desprezou aquilo que era espiritual para tomar posse daquilo que era material. Vocês lembram de Esaú? A Bíblia diz que Esaú, ele trocou a sua bênção por um prato de lentilha. Ele estava tão empenhado para satisfazer a sua necessidade física, momentânea, material daquele momento, que desprezou aquilo que era espiritual, desprezou o direito de primogenitura. E o final foi que, no momento em que a bênção era para ser derramada sobre a vida dele, ele perde a bênção de Deus, ele perde o legado. Ló fez a sua escolha. As consequências da escolha que Ló fez foi que ele e a sua família foram sequestrados. Eles perderam todos os seus bens. Ló perdeu tudo que tinha. Era um homem muito rico, mas perdeu tudo que tinha. Ló teve uma relação sexual com as suas 2 filhas. O final de Ló foi tragédia, porque todo aquele que troca aquilo que é material, aquilo que é espiritual por aquilo que é material, caminha para esse final trágico. No início, até parece que tudo vai dando certo, mas no final se revela em tragédia. Nós não precisamos tomar a mesma decisão ou fazer a mesma escolha. Nós podemos fazer a escolha oposta, a escolha que fez Abrão. O que Abrão fez? Abrão escolheu seguir e servir a Deus. Abrão escolheu seguir e servir a Deus. Deus disse para Abrão: sai da sua casa, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda lhe mostrarei. Abrão assim o fez. Abrão se tornou um homem muito rico. Deus fez de Abrão um homem muito rico. Preste atenção, Deus vai te fazer uma pessoa muito rica. Mesmo que você ainda não queira, se você decidir seguir a Deus e servir a Deus, a bênção de Deus vai ser derramada sobre a sua vida. A riqueza virá, a bênção se manifestará. E foi assim com Abrão. Se tornou uma pessoa muito rica. Mas mesmo sendo uma pessoa muito rica, jamais Abrão permitiu que os seus olhos estivessem voltados para aquilo que é material. Abrão sempre estava com os seus olhos focados naquilo que é espiritual. Ele não desprezou aquilo que é espiritual. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, se não me engano, diz assim: não te faças negligente para o dom que há em ti. Deixa eu ver a minha versão aqui. Minha versão é diferente, ela é mais bonita. Diz assim:
não desprezes o dom que há em ti. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbítero. Jamais despreze aquilo que é espiritual. Jamais despreze o seu chamado, por nada. Abraão não desprezou. Quais foram as consequências? Qual foi o seu legado? Ele teve um filho e o seu filho lhe honrou. A sua descendência é aclamada até os dias de hoje. A Bíblia diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E diz mais, diz que a sua descendência, ela é poderosa na terra. Entenda, você é descendência de Abraão na fé. Eu vou repetir. Você é descendência de Abraão na fé. Você é uma descendência poderosa. Em Gálatas 3, versículo 29, diz: e se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Conforme a promessa. Este é o legado que Deus tem para a sua vida. Este é o legado que Deus tem para a sua vida. É um legado de bênçãos. É um legado regado pela unção de Deus, que vai alcançar a sua vida, a sua casa e a sua família. É este legado que Deus quer que você viva e desfrute. É esse legado. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Agora, se nós somos herdeiros conforme a promessa, se é este legado que existe da parte de Deus para as nossas vidas, então como receber este legado? Como tomar posse deste legado? Nós precisamos compreender dois ensinamentos para tomarmos posse do nosso legado em Deus. E o primeiro ensinamento é: legado é para quem serve. Legado é para quem serve. Legado é para quem serve. Êxodo capítulo 24, versículo 13, versículo 14, diz assim: levantou-se Moisés com Josué, o seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós, e eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Olha que interessante. Mesmo sendo importantes, Arão e Hur não subiram ao monte com Moisés. Moisés estava prestes a receber todo o direcionamento da parte de Deus para o povo de Deus. Direcionamento este que conduziria o povo de Deus para desfrutar da promessa de uma terra prometida. Moisés estava prestes a receber todos estes ensinamentos de Deus. Arão e Hur, mesmo sendo importantíssimos na caminhada com Moisés, não subiram ao monte. O único que subiu foi Josué, o servidor, ou Josué, o servo. Sabe por quê, queridos? Porque aquele que serve, ele acessa lugares que aqueles que não servem jamais acessarão. Aqueles que servem acessam lugares que aqueles que não servem jamais acessarão. Por quê? Porque legado é para aquele que serve. Aqueles que servem acessam lugares que aqueles que não servem jamais acessarão, porque legado é para aquele que serve. Josué era servidor de Moisés, e por seguir Moisés, e por servir Moisés, Josué subiu com Moisés ao monte, porque legado é para aquele que serve. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, é um texto bem conhecido por nós, aqui da comunidade global. Diz que haja em vós o mesmo sentimento,
ou o mesmo comportamento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus é Deus. E Jesus veio à terra como homem, se esvaziou de si mesmo, ou esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo, serviu a Deus e também serviu aos homens. Em determinado momento, Jesus se colocou na disposição de lavar os pés dos discípulos, servindo aos discípulos. Existiam várias classes de servo. Existiam aqueles que cuidavam do rebanho, os servos que cuidavam do jardim, os servos que preparavam a alimentação. Agora, o servo que lavava os pés era da classe mais baixa daqueles que serviam, era do mais baixo escalão. Aquele que era escolhido para lavar os pés de alguém que chegava em um lar, em uma casa, em uma residência, ele era do mais baixo escalão de todos os servos. Jesus se colocou nessa condição, como o mais baixo de todos os servos, e lavou os pés dos discípulos. E a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 9, que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, e pelo nome de Jesus, ou através do nome de Jesus, todo joelho se dobra, e vai chegar o tempo em que toda língua irá confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este foi o legado que Jesus recebeu em servir aos homens. Este foi o legado que Jesus recebeu em servir a Deus. Legado é para aquele que serve. Todo aquele que serve, ele pode desfrutar e receber o legado de Deus ou de alguém. Josué servia a Deus, mas também servia a Moisés. Josué recebeu o legado de Deus, mas também recebeu o legado que estava sobre a vida de Moisés. Jesus servia a Deus, mas também servia as pessoas. Jesus recebeu o legado de Deus, porque servia a Deus e também servia as pessoas. Entenda, todas as vezes que você se colocar para servir a Deus e também para servir alguém, você vai ser recompensado pelo próprio Deus Pai. A unção virá sobre você e você receberá muito mais do que uma herança. Existe um legado da parte de Deus para ser canalizado na tua direção, mudando a tua identidade, mudando o teu potencial de conquista. Porque o legado é para aquele que serve. Agora, legado é também para aquele que tem disposição para caminhar ao lado. Legado é para aquele que serve, e legado é para aquele que tem disposição para caminhar ao lado. 1 Reis capítulo 19, versículo 21. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Mais à frente, 2 Reis capítulo 2, versículo 15. 2 Reis 2,15 diz assim: vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Olha que coisa extraordinária. Os dois versículos estão falando de Eliseu. Eliseu é um exemplo
daquele que se dispõe para servir, para seguir, para acompanhar alguém. Quando Elias convida Eliseu para o desenvolvimento da sua chamada profética aqui na terra, a Bíblia diz que Eliseu, ele mata os bois. Eliseu, ele taca fogo nos aparelhos dos bois. Ele levanta-se, começa a seguir Elias e a servir Elias. Foi desta forma que Eliseu começou a sua jornada. O tempo passa, chega um momento em que Deus vai recolher o profeta Elias, e a Bíblia diz que Eliseu continuou acompanhando Elias até o fim. Mesmo com a insistência de Elias para que ele o deixasse, Eliseu não deixou Elias em momento algum. Isso significa que mesmo com os obstáculos da vida, eu e você temos que acompanhar até o fim. Eu e você fomos chamados para receber um legado de Deus aqui na comunidade global. E a nossa chamada não é para um dia, para uma semana, para um ano. Eliseu não seguiu e serviu Elias um dia apenas. Eliseu não seguiu e serviu Elias uma semana, um ano. Ele serviu, ele seguiu e ele serviu até o fim. E porque ele seguiu e ele serviu até o fim, a unção dobrada de Elias foi derramada sobre a vida de Eliseu. E entenda, se você colocar no seu coração a disposição de continuar seguindo aqui, de continuar servindo aqui a Deus e as pessoas, virá uma unção dobrada sobre a sua vida. A unção que está sobre essa casa vai ser derramada no seu lar. Você vai desfrutar de uma prosperidade que você nunca desfrutou, mas você desfrutará. A unção de restituição alcançará o teu lar, a tua casa. Tudo aquilo que precisa ser restaurado vai ser restaurado. Os relacionamentos serão restaurados. O casamento será restaurado, a família será restaurada, toda a descendência será abençoada. Por quê? Porque existe um legado nesta casa para ser derramado sobre a sua vida nesta hora. Existe um legado. Agora, legado é para aquele que se dispõe a acompanhar alguém. Acompanhar assim como Eliseu acompanhou até o fim, até o fim. Eu postei algo no meu Instagram esses dias, e se eu ficar nervoso eu posto de novo, e eu tenho enviado para algumas pessoas, e se você não me segue, eu quero fazer igual o apóstolo Edmilson, assim como Jesus falou, aquele que não me segue anda em trevas, não precisa me seguir não, fica tranquilo, pode seguir o apóstolo, já está bem acompanhado. Mas eu postei algo muito interessante que Deus colocou no meu coração, são 3 palavras fechando com um ensinamento. E a primeira é: persista, invista, resista e jamais desista. Persista, invista, resista, mas jamais desista. Ei, você não foi chamado para desistir, você não foi chamado para ficar no meio do caminho, você foi chamado por Deus para cumprir o propósito de Deus aqui na terra, para desfrutar de todo o legado que Deus tem preparado para você até o fim. Até o último dia existe provisão, existe unção, existe graça de Deus, existe o amor de Deus sendo derramado sobre a sua casa e sobre a sua vida. Nada vai lhe faltar, pelo contrário, você será renovado por Deus nessa noite e você sairá daqui disposto para cumprir o teu propósito e viver o teu legado em Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Faça como Eliseu. Faça como Eliseu.
Eliseu deixou o seu passado para trás. Ele matou os bois. Ah, pastor, eu tenho que sair matando os outros por aí. Não, calma. O boi fala de peso. Você sabe o que é o boi para você? O que tem pesado na sua caminhada? Ei, deixa para trás. É tempo de deixar para trás. É tempo de levantar. É tempo de se dispor a seguir com alegria. É tempo de servir com alegria ao Senhor e às pessoas. É tempo. A unção dobrada está disponível para que você desfrute, para que você viva. Eliseu acompanhou Elias até o fim. Você está nessa casa, e a chamada de Deus é para que você continue nessa casa até o fim. Ei, Deus não te trouxe por aqui por engano. Você pode estar aqui 1 ano, 2 anos, 20 anos, 30 anos, ou pode ter entrado aqui pelo primeiro dia. Tudo está nos planos de Deus. Deus te chamou aqui porque Ele quer te abençoar aqui, Ele quer te prosperar aqui, e Ele quer te usar aqui, e Ele quer que você desfrute do seu legado até o fim. Até o fim. Amém? Você quer uma herança ou você quer um legado? Existem heranças em Deus, com certeza, mas existe um legado também. Legado é para aquele que serve. Legado é para aquele que se dispõe a acompanhar alguém até o fim.